Bom, então hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação na vida da igreja. O quão é importante a comunicação, né? Quanto que ela é essencial na vida da igreja. Eu diria que a comunicação é a vida da igreja. E por isso, né, eu coloquei aqui como chamada que comunicar é divino. É a essência de Deus. Quando a gente comunica, a gente está comunicando a essência de Deus, tá? Então, antes da gente falar que a gente está no momento hoje de comunicação digital, né, muito em alta, né, todo mundo querendo fazer uma boa comunicação no ambiente digital, eu quero passar com vocês alguns princípios da comunicação, ou seja, como que nasceu a comunicação, né? O que é a comunicação? Porque assim a gente consegue entender o propósito da gente estar no digital. Não adianta eu chegar para vocês, trazendo para vocês estratégias, técnicas, e apresentando para vocês meios e caminhos para vocês terem uma boa comunicação dentro do ambiente digital, se vocês não entenderem o princípio da comunicação. Então, tudo nasce a partir do propósito. Se eu entendo o propósito, se eu entendo a minha missão, com certeza eu vou conseguir fluir melhor naquilo que eu fui chamada para fazer. Então, por isso que eu quero abrir com vocês esse tempo aqui, né, para falar um pouquinho sobre esse princípio da comunicação. E os próximos treinamentos que nós fizermos dentro da Câmara da Comunicação estarão linkados a isso, né? Porque isso aqui é a nossa base, a nossa estrutura. Eu digo que se a gente não tiver, é como se a gente não tivesse um alicerce, se nós não tivermos esse entendimento, tá? Bom, então eu tenho uma frase típica que eu sempre coloco, quem tem o meu WhatsApp sabe. A frase do meu WhatsApp é: comunico, logo existo. Eu entendo dessa forma, que quando eu comunico, eu existo, né? Porque quando eu comunico, eu gero vida. Então, eu tenho isso como um princípio básico na minha vida, tá? É assim que eu penso, é assim que eu sinto, né? E sobre isso nós vamos falar aqui hoje. Eu me intitulo como embaixadora do reino, porque foi assim que Jesus me chamou, né? Ele me chamou para ser embaixadora do reino, chamou você também para ser embaixador e embaixadora do reino. Especialista em comunicação social, escritora, esposa, mãe, discipuladora e livre para fluir nos dons do Espírito. Se fosse colocar aqui tudo que eu sou, talvez não caberia nessa página, mas eu acho que isso aqui resume bem o meu chamado, né? Livre para fluir nos dons que o Espírito Santo quer me usar. Então, hoje eu estou aqui comunicando com vocês e amanhã, se Deus quiser me levar para comunicar com outras pessoas, estarei lá, né? Com certeza. E eu queria começar, né, mostrando para vocês as 3 partes que nós vamos falar aqui hoje, tá? A comunicação é integralmente divina, então esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui na nossa aula. A comunicação cristã no contexto digital e o método ID, que é um método que eu criei lá atrás e que eu lancei o livro A Comunicação do ID nas Mídias Sociais. Esse conteúdo do método ID, obviamente, ele é um conteúdo muito mais profundo, mas aqui eu vou dar como é que eu posso dizer? Uma degustação para vocês do que é o método ID, para que vocês possam entender um pouquinho. E aí, num próximo momento, numa aula presencial, a gente possa explorar um pouco mais cada um desses pontos, ok? E aí, gente, eu queria começar com vocês falando daquelas frases populares que a gente sempre ouviu na nossa vida. Eu duvido que aqui alguém não tenha ouvido alguma dessas frases, pelo menos, né? Quem não comunica se trumbica. Alguém já ouviu aí essa frase? Quem não comunica se trumbica. Quem disse isso foi Chacrinha. Por que quem não comunica se trumbica? Porque quando você não comunica, você não é conhecido, você não é visto, e você, na verdade, só se prejudica, né? Quando você não comunica aquilo que você precisa, você se prejudica. Bom, então, quem tem boca vai a Roma é outra frase, né? Que minha mãe falava muito essa frase para nós, na nossa infância. Minha mãe dizia assim: vai lá buscar um pão lá no bairro tal. Aí a gente falava assim, mas eu não sei ir. Ela falava assim, é só perguntar. Então, quem tem boca vai a Roma. Vai lá que você vai perguntando que você chega lá. Né? Então, isso foi fixado na nossa cabeça. Então, na minha família, ninguém tem problema de comunicação. Ninguém tem problema de falar. Né? Então, minha mãe soube fazer esse trabalhinho, essa lição de casa muito bem conosco. Outra frase, a propaganda é a alma do negócio.
Todo mundo já ouviu falar isso também, né, gente? Eu trabalho para o Sebrae também. Eu trabalho num programa do Sebrae, já dei aula, treinamento no Sebrae, e eu trabalho num programa do Sebrae chamado Ali Produtividade. E eu visito empresas, pequenos empreendedores, né? E faço um trabalho como de consultoria com eles, né? A gente faz um acompanhamento num semestre, e ali a gente vai identificando, mapeando os problemas e identificando soluções para trabalhar com esses clientes. E a grande maioria, juro para vocês, a grande maioria desses profissionais, o grande problema deles está voltado ou a dinheiro, não faz uma boa gestão financeira, ou a divulgação do trabalho, né? Então, esses dois pontos aqui são os pontos chaves, e eu sempre falo, a parte financeira é o coração do negócio. Se você não tiver com o seu coração funcionando direitinho, não vai dar certo, vai dar ruim. E a mente, né, seria ali a parte de marketing, a parte de divulgação. Então, esses dois precisam trabalhar em conjunto. Então, sempre, gente, sempre essas duas partes são um problema, tá? E o que é pior, pessoas travadas nessa área, na área da comunicação, não consegue passar adiante aquilo que vende, não consegue dar um bom relacionamento com os clientes. Eu desliguei de novo? Não, né? Escutei alguém mexendo aí o microfone. Então, assim, a comunicação, muitas pessoas são travadas nessa área. Infelizmente, não crescem porque são travadas na comunicação, tá? Mas, assim, essas 3 frases, o que elas têm em comum? Elas têm em comum que é necessário comunicar. Porque quando você comunica, algo acontece. Ao comunicar, algo acontece. Se você não comunica, nada acontece. Se você comunica, algo acontece. Tem uma frase de Léo Burnett que diz assim: a boa propaganda não apenas divulga informações, ela penetra na mente do público com desejos e crenças. Ou seja, a propaganda, ela transforma a mente das pessoas. A repetição, né? Aquela propaganda, ela vai no ponto certo, naquilo que o público-alvo precisa, né? Então, ela vai mudando e transformando a mentalidade. Daqui a pouco a pessoa está acreditando naquilo que ela nem acreditava e consumindo aquilo que jamais ela consumiria, por causa da propaganda. Ela tem esse poder, né? Então, é muito profundo, né? Quando as pessoas que falam assim, eu decidi comprar, sei lá, vamos imaginar aqui um carro. Decidi comprar o carro X. Você acha que foi você que escolheu aquele carro, mas, na verdade, a sua escolha, ela foi trabalhada pelas propagandas, né? Ao longo do tempo, você foi recebendo, indiretamente, você foi sendo comunicado que aquele carro era o carro ideal para você. Aquela casa era a casa ideal para você. Aquela roupa era a roupa ideal para você. Que aquele lanche, mesmo que aquele lanche porcaria que você vai no McDonald's e você sabe que é um lanche porcaria que você está comendo só alimento pobre em nutrientes, você come. Por quê? Porque falaram que era o melhor lanche para você. Só que você sabe que não é o melhor, mas mesmo assim você compra, porque esse é o poder da propaganda. Ela transforma a mente das pessoas. E a propaganda, sabe, o mundo corporativo, ele trabalha isso muito bem, né? Ele sabe que isso é uma verdade, que a comunicação transforma pessoas, transforma vidas, tá? Transforma crenças. E, amados, amadas, a comunicação, ela é um atributo de Deus. Ela é de Deus. Quando nós nascemos, o que aconteceu? Quando Deus criou lá Adão e Eva, o que aconteceu? Ele sopra o espírito dele, né, dentro do barro, daquele pedaço de barro ali. Deus sopra o espírito dele. O que acontece? O homem passa a se tornar, né? Ele se torna um ser vivente, uma alma vivente. Ele recebe o espírito de Deus. Ele recebe o fôlego de Deus. Então, se alguém tem dúvida de que Deus existe, é só fazer assim, ó. É só respirar fundo. Você vai saber que Deus está, o fôlego dele está em você. Então, Deus existe, né? Não existe como negar a existência do nosso Criador.
Então, a comunicação, ela é integralmente, ela é 100% de Deus. Deus criou a comunicação. Ah, mas como Deus criou a comunicação? Então, vamos lá. Ela está presente lá na criação. Se você abrir Gênesis 1, você vai ver que Gênesis inteiro, Deus está falando, Deus está comunicando. E as coisas estão acontecendo. Então, só para a gente lembrar aqui um trecho importante, disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Né? Deus disse, haja luz. E houve luz. E lá em João 1, diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o que fez todas as coisas foi o quê? A palavra. A palavra de Deus fez todas as coisas. Então, a comunicação, ela está presente na criação. E olha que lindo aqui, gente. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, lá em Gênesis 1, 26. Deus disse, façamos. Deus estava ali presente na sua trindade. Né? Então, a trindade, ela é relacional. Assim como nós, seres humanos, nós também somos seres relacionais. Então, não existe a menor possibilidade de você ser um ser incomunicável, porque Deus te fez para ser comunicável. Deus nos fez para ser comunicáveis. Então, Deus se apresenta não só na criação, mas em toda a Bíblia Sagrada como um ser relacional. Em toda a Bíblia Sagrada, eu podia citar várias histórias aqui para você, inclusive várias estratégias que são usadas no mundo do marketing, que estão presentes na Bíblia. E você fala, uau, né? Foram inspiradas no princípio que Deus criou. Tá? Então, nós, seres humanos, nós somos relacionais. As pessoas que são mais... alguns são mais tímidos, alguns são mais expressivos, mas todo mundo se comunica. Inclusive no silêncio. Quando nós estamos calados, nós também estamos nos comunicando. Não com a voz, mas com o corpo, porque o corpo também fala. A aparência fala, tudo em nós fala, tudo em nós comunica, a roupa que nós usamos comunica, né? Então, assim, a pessoa quer mostrar que ela é uma pessoa bem-sucedida, bem relacionada, influente. Se ela usa uma roupa muito simples, ela foge um pouco daquela aparência. Então, ela tem que explicar o que ela é, né? Agora, quando a pessoa já olha e vê a pessoa toda bem vestida, né? A pessoa já, né? Então, o nosso corpo fala. E tem uma coisa importante aqui, gente, no corpo fala. Quando eu falo que a comunicação ela é integral, ela é sistêmica, ela é integral, isso é muito importante. E olha só que legal. Quando nós comunicamos, eu posso estar comunicando para vocês algo aqui com a minha voz, mas o meu corpo pode estar dizendo outra coisa. E se eu estiver mentindo, vocês vão descobrir. Por quê? Porque a comunicação ela é integral. Eu não posso comunicar aquilo que não é verdade, porque as pessoas descobrem. Elas descobrem pela minha aparência, pelo meu corpo, né? Existe algo que destoa, que fica aquele negocinho assim, tipo, não tá, tem alguma coisa errada aqui, né? A gente fica assim, tem alguma coisa errada, algo que não me desce. Então, isso aí é que tem realmente alguma coisa errada na comunicação dessa pessoa. Não é coisa da tua cabeça. Porque se a pessoa está comunicando algo para você, olhando nos teus olhos, mas você está percebendo que é uma mentira, quem é que te contou que é uma mentira? O corpo dessa pessoa. Tá? Então, tem muitos livros que falam sobre isso, que fala da comunicação não verbal, né, que vocês podem depois estarem procurando essas informações, tá? Mas o ponto central aqui é que eu quero que vocês entendam que Deus nos criou seres relacionais. Lá na criação, lá no Éden, Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, nós temos a semelhança de Deus, nós somos feitos para comunicar aquilo que Deus quer que nós comuniquemos. E, principalmente, para nos relacionar com Ele. Então, se você é uma pessoa que não ora,
que você não busca Deus em oração, você está deixando uma parte muito importante do seu relacionamento com Deus de fora, né? A oração, ela é também um processo de comunicação mais espiritual, tá? Então, que chaves a gente tem aqui nessa comunicação de Gênesis? Isso aqui, gente, é uma chave. Eu digo que é uma chave porque quando a gente entende isso, a gente começa a muda uma chave na nossa cabeça também, tá? Quais são as chaves que nós temos? Primeiro, que a comunicação, ela é um presente de Deus para nós. Nós ganhamos a comunicação de Deus a receber o fôlego de Deus, o fôlego do Espírito. E esse fôlego foi colocado em nós para quê? Para que nós pudéssemos comunicar, para que nós pudéssemos falar, né? Então, não é para a gente ficar retraído, guardando tudo dentro da gente, mas é para comunicar, para colocar para fora, tá? A comunicação também, ela precisa ser intencional. É outra chave aqui importante. Como assim a comunicação precisa ser intencional? Você precisa ter intenção ao se comunicar. Como Deus teve, quando ele criou todas as coisas, cada palavra que saía da boca dele tinha uma intenção. Deus criou o homem, né? Deus criou os céus, né? Todas as coisas que existem, Deus criou através da palavra. E, por último, ele criou o homem, né? Modelando a sua mão ali, com a sua mão, e ele fez o quê? Soprou o seu espírito sobre o homem. E o outro ponto, gente, que a boa comunicação, ela produz vida. Deus, ao comunicar, ele produziu vida. Deus produziu vida ao comunicar. Haja luz, né? Tudo que Deus comunica em Gênesis, Deus vai comunicando e a coisa vai gerando vida. Enfim, olha que importante isso e olha que relação que isso tem com a comunicação que eu falei para vocês lá atrás. Quem não comunica, se trumbica, diz Chacrinha. A propaganda é a alma do negócio. E quem tem boca vai a Roma. Porque, gente, a propaganda, ela produz vida. Então, se você tem um negócio e não comunica, seu negócio está fadado a morrer, a insucesso. Se você é um cristão e não comunica aquilo que Deus colocou no seu coração, porque você carrega uma palavra de vida, você carrega o próprio Jesus dentro de você, você também está fadado a morrer. Por quê? Porque a boa comunicação, ela produz vida e Deus te fez para você comunicar. Então, tem um versículo que está lá em Hebreus 4:12 que diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amados, que palavra poderosa que nós carregamos, a palavra de Deus. Eu acho que aqui, eu não sei vocês, mas quando eu penso no poder da palavra de Deus, naquilo que nós carregamos, né? Que está em nós, através do Espírito Santo, eu fico assim, basbacada, eu fico impressionada. E mais impressionada ainda eu fico quando eu vejo pessoas que têm medo de falar, medo de expressar aquilo que Deus já gerou no seu coração. E um ponto importante aqui, gente, a palavra de Deus, ela é gerada em nós. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor e o Espírito Santo passa a morar em nós, ele transforma o nosso coração, ele transforma o nosso interior. E nós recebemos essa palavra poderosa, que é viva e eficaz. E quando a gente abre a nossa boca, pessoas são transformadas, vidas são libertas. E situações, tetos de bronze são destronados, né? São quebrados, são rompidos, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela é poderosa ao ponto de dividir alma e espírito. Você já viu alguma alma e espírito sendo dividida? Eu nunca vi. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso, tá? Então, pensa nisso. Você carrega essas chaves aqui, que a palavra de Deus, ela é, a comunicação, ela é um presente de Deus para nós. E ela precisa ser intencional. Então, quando eu abro a minha boca, tem que ter uma intencionalidade. O que eu quero comunicar para que aconteça, né? O que eu quero
que ao criar, por exemplo, nós estamos falando aqui de um contexto da comunicação no ambiente digital, da vida da igreja, o que eu quero que aconteça ao publicar esse conteúdo na rede social? Né? Então, a intencionalidade, você precisa ter uma intencionalidade ao criar os seus conteúdos, ao gravar os seus vídeos, ao se expressar mesmo verbalmente com as pessoas na sua comunidade de fé, tá? Então, essa comunicação, essas chaves, a gente precisa tê-las muito fortes dentro da gente, porque é elas que nos dá a convicção da nossa fé. Uma boa comunicação agrada a Deus. Deus, ele ama a boa comunicação. Olha só, lá em Samuel 16, 18, 1 Samuel 16, 18, quando Davi, olha só o versículo que fala sobre Davi. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Davi, ele sabia falar bem, gente, não é à toa que ele tem aquele monte de salmos. Davi sabia falar bem. Davi tinha bom argumento. Se você for ver a história de Davi, você vai ver que Davi era um homem que sabia se posicionar. Só não soube se posicionar com mulher, né? Mas tudo bem, aí é outra questão. Mas ele sabia falar bem. Deus se agrada da boa comunicação. E precisamos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos tornar bons comunicadores do Evangelho. Jesus, ele, na sua última incumbência na Terra, ele falou lá, em Marcos 16, 15, ele disse assim para os discípulos dele: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus falou isso para os discípulos e isso serve para nós também. Todo mundo, o mundo inteiro precisa saber que Jesus morreu para salvar a humanidade. Que esse mundo aqui vai ser destruído já já. Estamos nos últimos minutos para esse mundo explodir, para acabar, né? Porque Jesus está às portas. Mas muitos ainda não sabem disso. E como é que eles vão saber? Eu entrando lá no Instagram e começando a discutir com pessoas, começando a expor pecados das pessoas, não é assim que eles vão saber. Eles vão saber quando eu comunicar o reino de Deus, quando eu anunciar o evangelho. O mundo, os pecados do mundo, já tem muita gente, já tem muito site de fofoca, programa de fofoca de televisão, programa de fofoca, né, podcast de fofoca por aí, para falar dos pecados do mundo. Nós não temos que nos concentrar nos pecados, nós temos que nos concentrar nas boas novas. Jesus, ele nos deixou as boas novas do evangelho, ele deixou palavras de vida para nós. Alguém falou alguma coisa? Alguém abriu o áudio. E Jesus, ele nos dá, então, essa incumbência, e ele também nos concede a autoridade para falar em nome dele. Né? Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes. Olha quanta coisa que Jesus falou, que é em nome dele. Eis que eu vos deixo a autoridade nos céus e na terra. Então, a autoridade que ele recebeu do Pai, ele passou para nós, para que nós possamos comunicar o evangelho. Então, nós precisamos nos tornar bons comunicadores do evangelho. Amados, e um detalhe aqui, a comunicação, ela não é assim, eu nasci uma boa comunicadora. Eu não sou uma boa comunicadora. Eu estou aprendendo a ser uma boa comunicadora. E eu só aprendo exercendo. Eu só aprendo me permitindo errar, me permitindo falar com vocês. Eu estava comentando com a pastora Ivanise, que ela é minha amiga pessoal, e eu estava comentando com ela, né? A exposição dói. A gente se expor dói. Por que dói, gente? Como é que dói? Que história é essa? Que expor dói? Duvido que você, que nunca falou lá na frente, se o pastor te chamar para ir lá dar uma palavra, se você não vai sentir suas pernas tremer, o seu coração querendo parar de querer sair do lugar. Eu duvido. Por quê? Por que a gente sente isso? Tem um porquê, gente. Perdão. Por que o ser humano fica com medo
Nós temos o medo do quê? Da reprovação alheia. Nós temos o medo do que os outros vão dizer, da exposição. Então, a exposição dói. Mas, olha só, Deus ele nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de coragem. Ele nos capacitou com coragem. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, enfim, o cristão ele precisa ser comunicável. Ele precisa se relacionar. E aí tem alguns versículos que eu listei aqui para a gente falar sobre isso. Por exemplo, lá em Hebreus 13:16, está dizendo assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E tem uma outra versão, a NVI, que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. E tem outro também, que está em 1 Timóteo 6,18, que diz: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. O que nós temos? O que eu tenho para repartir? Pensa aí, você que está aí do outro lado, você que está aí ouvindo essa apresentação. O que você tem para repartir hoje? Então, Deus manda a gente repartir, tá? E manda a gente ser comunicável também. Não é para a gente ser escondido, ficar se escondendo, se esquivando das pessoas. É para a gente ser bem relacionado. O bom cristão, ele tem que ser bem relacionado. Então, irmãos, o que a gente tira aqui de conclusão? Que a boa comunicação, ela é uma habilidade que se aprende. E também é transferida pelo Espírito Santo para o anúncio do Evangelho. Então, a comunicação não é uma coisa assim que eu sei falar bem. Claro, gente, claro, salvo as exceções. Tem pessoas que têm o dom de falar mesmo, já nasce com aquela boquinha já, mamãe, quero chupeta, já falando direitinho. Tem gente que tem uma habilidade já de nascença. Eu vejo o Nicolas Ferreira falando, eu fico, gente, esse menino é impressionante, como ele tem uma boa oratória, como ele fala bem. Vejo também o Rodrigo Silva falando, eu falo, gente, como ele fala bem. Eu admiro pessoas que falam bem. Eu sempre gostei de ver pessoas que falam bem. E lá em 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, eu não sei falar bem, então eu vou me esconder na minha ineficiência, na minha fraqueza, vou esconder atrás do medo e vou me travar o meu ministério, travar os meus negócios, travar aquilo que eu tenho na minha vida por causa da falta da comunicação? Não, de maneira alguma. Eu tenho que buscar em Deus essa ousadia, né? Esse amor, esse equilíbrio, para eu ministrar, para eu falar, para eu comunicar aquilo que Ele quer que eu comunique. Como eu falei para vocês lá atrás, muitos empreendedores estão com seus negócios quebrando e não conseguem se levantar da cadeira e fazer coisas simples, amados. Eu não estou falando aqui de criar, vai fazer uma agência, uma campanha de marketing bem elaborada, não. Estou falando aqui de coisas simples. Mensagem no WhatsApp, só para vocês terem ideia. E olha só, amados, como que a comunicação ela é uma habilidade que se aprende e que também é transferida pelo Espírito. Lá em Atos 4:13, tem um versículo que diz assim, ó: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, homens, né, pescadores, iletrados, né, como está falando aqui, comuns e letrados, mas que Jesus capacitou eles com a boa comunicação. Você olhando lá em Atos 2, primeiro discurso de Pedro, o que acontece? 3.000 almas são rendidas ao Senhor Jesus. E que discurso, né? Eu amo ler aquele discurso de Pedro. Pedro, ele fala com uma convicção, com uma coragem, com uma força, com uma fé que envolve as pessoas, que convence elas.
Tem um livro que eu gosto muito, que é da Amy Cuddy, chama-se O Poder da Presença, que fala dessa questão do corpo que fala, né? Conforme a gente vai falando, o corpo também fala junto com a gente. E ela fala disso, que o que convence as pessoas não é o que está saindo simplesmente pela boca, mas todo um contexto, né, de corpo e boca e olhar, e o mais importante, a convicção interna, a verdade que há no coração daquela pessoa é que faz convencer a audiência. Então, eu estou falando com vocês hoje aqui sobre algo que eu sou apaixonada. Eu amo a comunicação, de verdade. Eu sou assim... Eu sou toda a comunicação. Eu amo a comunicação. As meninas da minha célula falam que eu sou a líder de uma célula de mulheres e elas falam que quando eu falto, a célula acaba mais rápido. Que eu falo demais. Bom, mas elas estão, assim, aquela história do discipulador e do discípulo, né? Elas estão muito parecidas comigo. Agora eu tenho que pedir licença para falar, né? Porque a mulherada ali fala bastante, né? Então, assim, a comunicação ela é transferida pelo Espírito Santo. Então, quando eu me converto a Jesus e quando eu creio, eu tenho aquela convicção de fé que Jesus é a verdade que liberta, que Jesus é aquele que tem poder para salvar. É essa convicção que vai gerar transformação na vida da outra pessoa, porque ela vai ver, ela vai acreditar, ela vai confiar naquilo que você está falando, naquilo que você está comunicando, e por isso ela vai comprar o seu produto, ela vai ir na sua igreja e etc. Não é a arte bonita. Claro que a arte bonita que você faz ali para divulgar no Instagram vai ajudar. Mas se você não tem convicção da fé que você carrega, daquilo que você carrega, não vai adiantar o seu post. Não vai adiantar você fazer uma arte bonita, porque até a sua arte vai ser prejudicada. Porque a criatividade que o Espírito Santo produz, ela vai além do que eu posso pensar ou imaginar. Eu gosto daquele texto lá de Bezalel também, aquele texto de Moisés, quando Moisés está preocupado como construir as peças para o tabernáculo, como ele ia fazer aquilo, ele não tinha habilidade nenhuma de desenho. Daí Deus fala para ele, fica calmo, porque eu já escolhi a pessoa, será Bezalel. E eu já dei para ele um espírito de sabedoria, já coloquei sobre ele um espírito de sabedoria e de criatividade, para ele produzir do jeito que você quer, do jeito que eu estou te dizendo, ele vai produzir. Então, o Espírito Santo é que nos inspira a produzir as melhores artes, os melhores vídeos, a entregar a melhor palavra, a melhor mensagem, porque a melhor mensagem e a melhor palavra já está dentro de nós. E é o Espírito Santo que nos inspira. Não vem como eu falei para vocês lá no WhatsApp, não vem de livros, não vem de cursos universitários. A boa comunicação, a comunicação integral, a comunicação que transforma, a comunicação que liberta, que remove montanhas, que remove as pedras do coração daquelas pessoas que têm um coração endurecido, que quebram um coração, que pega um coração de pedra e transforma num coração de carne. Essa comunicação é a comunicação produzida pelo Espírito Santo. Não tem outra comunicação. Então, quando eu me submeto ao Espírito Santo, nas minhas artes, nos meus vídeos, eu sempre falo, Espírito Santo, aquilo que nasceu no teu coração, para essa geração, traga ao meu coração. Me ensina, me capacita, toca nos meus lábios, assim como o Senhor fez com Isaías, quando ele foi virar o profeta. Quando o Senhor tocou nos lábios dele, e ali ele disse, Senhor, envia-me a mim. E antes ele estava dizendo que não sabia, que ele não queria, né? Quem há de ir? Mas aí Isaías fala, envia-me a mim, porque ele foi tocado pelo fogo, né? Pela brasa viva, que é o próprio Espírito Santo. Então, nós, membros do Ministério de Comunicação, pessoas que trabalham nessa área nas igrejas, nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, igual o Senhor fez com o profeta Isaías, toca nos meus lábios, para que eu possa falar, para que eu possa comunicar com excelência. Toca nas minhas mãos, para que quando eu estiver ali produzindo uma arte, os meus olhos, a minha mente e a minha mão, o meu corpo, sejam todos guiados pelo teu Espírito Santo, e eu possa colocar as cores, a fonte, o texto e tudo, Senhor, a arte da forma que vai tocar no coração daquela pessoa que o Senhor quer alcançar.
Então, é dessa forma que a gente tem que entender a boa comunicação, que é a comunicação que vem do Senhor. E olha que lindo isso aqui, gente. Se você abrir o seu dicionário, vai estar escrito o quê? Sobre comunicação. O que é comunicação? Ela vem do latim, communicatio, é o ato de repartir, de distribuir literalmente, de tornar comum, de comunes, público, geral, compartilhado por vários. E ela é parente de comunhão. Então, comunhão e comunicação, elas estão ali juntinhas. Porque eu só posso ter comunhão se eu tiver realmente uma boa comunicação com aquela pessoa. Concordam comigo? Gente, olha que legal. O que nós falamos aqui, ó? Que façam, enriqueçam de boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Depois a gente falou lá em cima. E não vos esqueçais... Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. E o que é a comunicação? Repartir. Distribuir. Tornar comum, tornar público aquilo que você tem. Então, isso é o que está lá no dicionário. Então, o que é comunicar? É repartir. É dar para as pessoas o que eu tenho. Como diz lá em Mateus 12:34, diz o quê? A boca fala o que está cheio o coração. Então, eu reparto aquilo que eu tenho. Se o meu coração tem coisas boas, tem aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é íntegro, aí eu vou repartir isso. E quais são os elementos que compõem, então, a comunicação? Nós temos aqui um emissor e um receptor. São coisas básicas. Eu sou a emissora, vocês aí estão recebendo a mensagem. Então, vocês são os receptores. Nós temos um canal ou um meio que é por onde a mensagem está passando. Então, qual a mensagem está passando por que canal? Nós estamos usando aqui uma live, né? Nós estamos usando uma sala, é o canal da videoconferência, e por onde a mensagem vai passar para chegar até vocês. E nós temos a mensagem que faz parte, obviamente, né? Se não tiver uma mensagem, não tem uma comunicação. E nós temos um código também, além disso. O código, o que é? Aquilo que nós estamos, por exemplo, nós estamos falando aqui numa linguagem cristã. Se eu estivesse falando para o meio corporativo, eu não poderia usar muitos termos que eu estou falando aqui. Eu teria que mudar a minha forma de comunicar com eles, porque, obviamente, existe um código mais voltado para a parte corporativa, né? E referente a quê? A que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a comunicação. Então, referente àquilo que você está falando, é daquilo que você está falando. E o que é importante aqui? Que nesse processo de eu falar e vocês receberem a mensagem, pode ter vários ruídos. E é isso, são esses ruídos que podem prejudicar a comunicação, a boa comunicação. Um dos ruídos que a gente pode considerar hoje, por exemplo, nessa live aqui, é toda hora essa mensagem, né? Falando que a live está acabando, está começando, então toda hora alguma coisa que interrompe aqui pode ser um ruído. Ou vocês estão na casa de vocês, a atenção de vocês começa a se dividir entre o que eu estou falando, o seu celular que está aí na sua mão, você começa a ver as mensagens de WhatsApp, fica só no ouvido, e você pode também estar assistindo uma TV, ou o seu filho está do seu lado pedindo alguma coisa, enfim. São várias situações que podem ocasionar um ruído na nossa comunicação. E o que acontece, amados? Para haver uma boa comunicação, uma comunicação perfeita, a pessoa precisa estar 100% olhando para a pessoa e com a mente voltada para a pessoa. Ela precisa estar com toda a sua atenção voltada para o emissor. Aí sim nós teremos uma boa comunicação, uma comunicação que gera resultados. Por que hoje as igrejas estão tudo indo para o digital? Por que ninguém mais sai com uma Bíblia debaixo do braço para evangelizar na rua? Porque as pessoas que estão na rua, elas estão olhando para onde, gente? As pessoas estão tudo olhando para o celular. Então, vai adiantar você cutucar essa pessoa para falar de Jesus para ela? Você pode até levar uma bronca. Não que não deva fazer isso, mas assim, as pessoas, elas estão todas assim, né, se isolando nesse mundo do celular. A atenção está aqui, a atenção está na tela. Então, 100% da atenção da pessoa está aqui. Por isso que ela hoje é a melhor mídia para você falar, tá? Até então, era a TV.
A TV, quando as pessoas sentavam, chegavam do trabalho, sentavam lá, ficavam na frente da TV assistindo. Hoje não é mais assim, né? As pessoas não sentam mais na frente da TV para assistir exclusivamente a TV. Às vezes deixa a TV lá ligada e fica mexendo no celular, conversando com alguém. Então, a TV passou a ser uma mídia secundária, ela não é mais uma mídia principal, tá? Então, essa troca de informações entre dois ou mais interlocutores, por meio de signos, regras semióticas mutuamente entendíveis, trata de um processo de comunicação, tá? Que permite a gente interpretar mensagens que provocam uma resposta. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, se a gente estivesse aberto para perguntar, eu tenho certeza que ia surgir muitas perguntas durante a apresentação. Mas a gente pediu para vocês guardarem as perguntas para o final, certo? Para a gente não interromper e conseguir entregar dentro do nosso prazo. E... Wanda, oi. Deixa eu só consultar o pessoal. Turma, podemos ir direto até 15 para meio-dia? Ou vocês querem dar uma paradinha para tomar uma água, fazer alguma coisa? Acho que a gente dá para ir direto, né? Podemos ir direto. Pode ser para mim. Então vamos embora, Wanda. Vamos direto. Vamos lá. Bom, o que a gente vê muito por aí, gente? A gente vê muito, como diz Dominique Volton, ele tem um livro chamado Informar Não É Comunicar. Dominique Volton, ele é um dos especialistas na área de comunicação e ele é um dos críticos para esse sistema dessa loucura que é a comunicação digital. E eu digo uma loucura porque realmente vocês vão de concordar que é uma loucura. Você tem que compartilhar 10 stories por dia, não sei quantos feed lá no Instagram. Gente, isso aí não tem. É só a pessoa tem que viver fazendo isso para ativar os algoritmos para trabalhar para ela. Então, assim, realmente é uma loucura quando você olha para a quantidade de conteúdo que você tem que publicar, compartilhar. Humanamente falando, é praticamente impossível. Hoje, se você entrar no meu Instagram, você não vai ver nada. Não consigo compartilhar, é muita coisa, muitas atividades, muitas tarefas, eu não consigo parar o meu tempo para ficar aqui produzindo. Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Deus, eu já falei para Deus, Deus, me mande recursos, mande pessoas para me ajudar, que eu quero voltar a gravar, a publicar conteúdo, eu gosto de compartilhar a palavra, né? Esse tema. Então, ele fala o seguinte, amados, que uma comunicação sem propósito, ela é um lixo informacional. Ou seja, se eu não entendo o propósito daquilo que eu estou comunicando e eu simplesmente saio criando coisas aleatórias, eu estou criando um lixo informacional, eu estou poluindo a internet com lixo informacional. E eu digo mais, amados, o que é pior, quando eu não sei qual que é o meu propósito de estar comunicando algo, qual é a mensagem que eu estou passando para as pessoas? Lembrando que essa mensagem que eu estou passando, ela pode gerar crenças. Ela pode gerar pensamentos a meu respeito, a respeito daquilo que eu estou comunicando. Então, quando você vai comunicar algo, eu vejo muitas pessoas hoje na internet se expondo o pecado de fulano, o pecado de ciclano. Ai, porque fulano caiu, porque ciclano caiu. Porque fulano de tal brigou com não sei o que. Gente, peraí. O que eu estou comunicando com isso? Eu estou comunicando fofoca. Olhando para a palavra de Deus, Deus se agrada de eu comunicar fofoca? Não, Deus odeia a fofoca. Deus abomina a fofoca. Então, por que eu vou comunicar fofoca? O que foi que Jesus mandou eu comunicar? Boas novas. Jesus mandou eu comunicar boas notícias. A boa notícia do evangelho, o evangelho de salvação, o evangelho que liberta, que salva. Então, é isso que eu tenho que comunicar. Então, eu, como cristã, eu preciso me posicionar neste propósito de que eu não posso comunicar um lixo informacional. Eu não posso comunicar fofoca, mentira, confusão. Mesmo que seja para eu comentar algo em cima disso, eu estou ajudando essa mensagem a ir mais longe. Às vezes tem gente que coloca lá, eu vou só para fazer para pegar a onda, né, do momento. As pessoas colocam, agora que aqui em Santos chegou o Neymar, né? O que a gente tem visto de pessoas usando a imagem do Neymar para se comunicar, para pegar a onda do momento, é o que mais tem acontecido aqui em Santos, né? Então,
É bem isso que acontece no digital. A pessoa vê algo, mesmo que seja algo ruim que aconteceu, aí ela vai comentar algo em cima positivo, mas ela está mostrando algo ruim. Isso também não é legal, principalmente se você está expondo uma pessoa, expondo uma vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade da comunicação. Lembra que o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é zeloso, ele é misericordioso, ele é amável. Deus jamais nos exporia dessa forma, nos colocaria em evidência dessa forma para nos prejudicar, né? Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente comunica sobre aquilo que a gente comunica. Recentemente, aqui em Santos, teve um caso, que não sei se vocês acompanharam, de um pastor que ele massacrou o apóstolo Rina. Ele massacrava ele nos vídeos dele, no Instagram dele, falando mal da igreja do apóstolo Rina, quando houve aquela situação com o apóstolo Rina na sua família, que não cabe a mim julgar, né? Não cabe a mim falar sobre isso, mas ele foi um dos que falava mal desse pastor, falava mal de outros pastores, e do nada, gente, veio à tona uma situação desse pastor. Ele foi exposto nas redes sociais. O pastor, ele estava em pecado de adultério há mais de 18 anos. E o marido da mulher é que foi lá e denunciou ele, cara que nem era crente. Olha só que bagunça que foi isso aqui, gente. O cara, o pastor, ele expunha o pecado das pessoas, mas ele também tinha os pecados dele. E todos nós temos os nossos pecados, e nós não temos pecados de estimação, não é isso que eu estou querendo dizer? Que em nome de Jesus os nossos pecados nós sejamos libertos do nosso pecado, que nós não temos do que se envergonhar, como diz a palavra de Deus. Mas quando a gente pega aqui uma mídia, quando a gente vai expor algo dentro de um ambiente midiático, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca, que a gente expõe. Por quê? Deus, ele muitas vezes permite certas coisas como essa para nos mostrar. Olha, você também não é santo, você também não está isento. Todos nós somos falhos diante de Deus. Então, usar esse ambiente aqui com sabedoria, com graça, com amor, com misericórdia, com bondade, eu acho que é a melhor solução. E aí tem um versículo que diz, né, lá em Salmos 96, do 3 ao 4, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. O Senhor, isso aqui é o que a gente tem que anunciar, né? As maravilhas de Deus. Ele merece ser louvado, glorificado, e a gente pode anunciar isso entre as nações, entre os povos, em todos os lugares, onde a gente for, seja na mídia social, seja no WhatsApp, seja no mercado, seja na padaria, onde a gente estiver, nós somos esses embaixadores de Cristo, que carregamos as boas novas do Senhor, e nós precisamos abrir as nossas bocas e anunciar com um propósito, né? Que propósito? De ver vidas sendo salvas e transformadas. Inclusive, o pessoal da mídia. Qual é o problema do pessoal da mídia? Eles acham que eles estão ali só para transmitir um culto. Eles não entendem que ele tem um papel fundamental, que, na verdade, aquela transmissão que ele está fazendo ali, ela está alcançando as nações. E lá em Mateus, acho que 24:14, diz o seguinte, isso mesmo, 24:14, diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então, o fim, Jesus só vai voltar quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo. E quem está fazendo esse evangelho ser pregado em todo o reino? Tem aqueles missionários que vão fisicamente, mas também tem a mensagem que está sendo divulgada no ambiente digital, que está sendo distribuída no ambiente digital. Quem faz isso? Se é o cara que fica lá operando a mídia, ou se é o cara que está lá editando o vídeo, ou se é a pessoa que está lá criando um post, uma thumbnail, uma capa para colocar naquele vídeo. Todas essas pessoas estão colaborando para que a palavra de Deus chegue aos confins do mundo. E é essa chave que eu quero que mude na cabeça de vocês, que mudou na minha vida e que eu quero que mude na vida de vocês. Porque lá em 2012, quando eu assumi a comunicação, eu achava que se tratava de técnica.
mas Deus, ele transformou o meu coração nessa área. Eu precisei passar por muitos momentos, muitas situações. Deus transformou meu coração. Não se trata de técnica, não se trata de ferramentas, mas se trata de uma mensagem poderosa e impactante que nós carregamos. E que eu sou um instrumento de Deus para difusão dessa mensagem. Então, é isso que eu quero que fique na mente de vocês. De tudo que vocês ouvirem aqui, isso aqui, eu acho que eu quero que marque o coração de vocês no dia de hoje. Vocês são instrumentos de Deus para a difusão da mensagem até os confins da terra. Ok? Então, a comunicação cristã, aí a gente entra na segunda parte, no contexto digital. Bom, irmãos, a gente, obviamente, de uns 20 anos para cá, a igreja deu um salto aí na comunicação do ambiente digital. Inclusive, na própria comunicação dentro da igreja, as igrejas não se falavam sobre comunicação, né? Não se falava de comunicação midiática. Salvo aquelas igrejas que tinham condições de pagar um programa de televisão, enfim. Mas, assim, não se falava, não se tinha ministério de comunicação. Então, isso aqui foi algo que foi nascendo, foi surgindo. Foi, inclusive, por isso que eu criei o primeiro curso de comunicação para igrejas, lá em 2018, né? Por que eu criei esse curso? Porque não existia nenhuma capacitação dentro dessa área para igreja, específica para a igreja, tá? Então, as redes sociais, da mesma forma que a internet, junto com as redes sociais, elas transformaram tudo que a gente tem hoje, né? O banco, supermercado, e tem muita coisa que está acontecendo ainda, né? Com a inteligência artificial. A gente pode, inclusive, Alan, marcar uma aula só para falar sobre inteligência artificial. Muito bom, viu? É um tema ótimo. Vamos fazer isso. Vamos procurar uma pessoa especialista para falar sobre isso para gente. Tem uma aqui. Aí, Brincadeira. Mas eu gosto de falar sobre a inteligência artificial, sobre o contexto da comunicação. Muitas coisas que nós temos visto aí sobre a inteligência artificial, né, que está acontecendo, essa mudança toda, ela aconteceu recentemente. Ela popularizou-se a partir de 2004, que foi quando se acendeu aí a Web 2.0, que é essa comunicação que a gente tem aqui colaborativa, né? As pessoas entrando nas redes sociais, comentando, podendo produzir os seus próprios conteúdos, só foi possível após a Web 2.0, tá? Então, estamos falando aí de 20 anos atrás. E hoje, gente, após esses 20 anos aí de ascensão das redes sociais e, sobretudo, após a pandemia, que deu uma acelerada boa e que as igrejas abriram os olhos para essa nova forma de compartilhar o evangelho, como que as pessoas hoje conhecem uma igreja? Antigamente as pessoas poderiam procurar, talvez, não sei nem se nas páginas amarelas, mas uma indicação de um amigo, vizinho, enfim. Os próprios irmãos que iam às ruas evangelizar, atraíam essas pessoas para a igreja. Hoje, como é que as pessoas descobrem uma igreja? Elas entram na internet, elas pesquisam na internet, elas assistem um culto online, né, de alguma determinada igreja. E elas, depois de um tempo, elas decidem, né, visitar a igreja. Ninguém vai chegar na tua igreja, assim, passar na rua e falar, vou entrar. Geralmente, são poucos, tá? Mas, assim, geralmente o processo é esse aqui. A pessoa pesquisa na internet, assiste o culto online e vai visitar a sua igreja. Então, é importante que a igreja tenha presença digital? É importante, sim. A igreja precisa ter presença digital, tá? Bom, mas como que as igrejas hoje, elas têm, na sua grande maioria, elas fazem essa coisa acontecer? As igrejas, elas se concentram em transmitir os cultos nas redes sociais, os cultos online, publicam a agenda da igreja, os eventos da igreja e fotos e vídeo do culto, tá? O que acontece com essa comunicação? Ela está integral? Ela não está integral. Ela está voltada para a comunicação interna, porque tudo que eu faço, foto e vídeos, tem a ver com a comunidade. Os cultos online também tem a ver com a comunidade. Muitos até nem saúdam quem está assistindo. E, geralmente, quem entra, a maioria são pessoas da comunidade. Elas não se enxergam. Pessoas que não conhecem a igreja, muitas vezes, acabam não entrando. Ou entram, mas, assim, não é com
com tanta força. E a agenda da igreja, né? Os eventos da igreja. E o propósito principal, que é o anúncio do evangelho. Como é que fica? Não fica, né? Não fica. Algumas igrejas que trabalham o anúncio do evangelho se deram muito bem, a gente sabe que cresceram muito dentro do ambiente digital. Mas a maioria, principalmente assim, falando de contexto metodista, nós trabalhamos pouco essa questão do anúncio do evangelho. A gente não tem conteúdos, por exemplo, usando um funil, né, de conteúdo do marketing, que nós temos o topo do funil, que seria a parte superior do funil, são aquelas pessoas que são atraídas para o nosso conteúdo, através de quê? Através de conteúdos que se conversem com ela, com as suas dores, com as suas necessidades. Nós não fazemos esse tipo de trabalho. E é um trabalho que Jesus nos mandou fazer, anunciar o evangelho. Então, é importante a gente ter também, dentro da nossa agenda, eu colocaria aqui na quarta caixinha, onde está escrito comunicação interna, eu colocaria comunicação externa, porque é importante a gente ter também conteúdos que divulguem o evangelho, que falem do evangelho de salvação, de uma forma que as pessoas se conectem com a mensagem. E isso não é feito de qualquer jeito, tá, gente? Tem todo um jeito para a gente fazer isso aí, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que toda comunicação da igreja, né, no contexto da igreja, ela precisa ter uma sinergia. Não adianta eu fazer só, por exemplo, Instagram e a pessoa entrar, por exemplo, no WhatsApp não ter nada, a pessoa entrar lá no Google Maps não ter nada, no YouTube ter só a transmissão do culto. Então, tem que ter uma sinergia. Todos os canais de comunicação interligados com uma mesma mensagem, né? O que a igreja é, como a igreja se posiciona, qual é a nossa mensagem, qual é a mensagem que nós carregamos para impactar o mundo. Todos esses canais comunicando a mesma coisa, seja por meio de foto, seja por meio de vídeo, seja por meio de uma arte feita. Todas as mensagens precisam comunicar da mesma forma. E essa sinergia na entrega da mensagem é que vai gerar resultado para a igreja. Vai atrair novos visitantes, vai atrair novas pessoas. Então, atualmente, eu assumi a comunicação da Igreja Metodista em Santos. E o que eu tenho feito? Eu tenho atualizado, eu estou me desgastando para atualizar o quê? Acabei essa semana, fiz atualização do Google Maps. Como assim, Wanda? Google Maps? Google Maps, gente. Você sabia que Google Maps é o primeiro lugar que a pessoa vai pesquisar algo? Quando a pessoa está lá, vamos supor, num bairro, lá na ponta da praia, ela vai escrever igreja, vai dar um enter. As igrejas que tem ali naquela imediação serão direcionadas para a pessoa, né? Aí, o que acontece? Tem uma forma de você posicionar a sua igreja dentro desse ambiente, ampliando ali os bairros de atuação. E isso é muito legal. Porém, uma coisa barata, quer dizer, não tem custo nenhum para a igreja, mas que não é feito. E o WhatsApp Business? Por que a igreja não usa um WhatsApp Business? Né, para ter uma página bonitinha ali com os horários do culto, com um mapinha de como chegar, para publicar os stories lá também nos status do WhatsApp. São formas que você vai trabalhando gratuitamente, de forma orgânica, né, para atrair pessoas para a sua comunidade, mas que todas precisam estar em sinergia, carregando a mesma mensagem, tá? E aí, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês o método ID. Esse método ID, Deus deu ele para mim logo no início, eu comecei a falar sobre comunicação cristã. Está nesse livro, né, no e-book, A Comunicação do ID nas Mídias Sociais. Se você se interessar, é um e-book de fácil leitura, tem 50 e poucas páginas. Você pode acessar a Amazon e adquirir lá na Amazon, tá? Acho que é 20, não sei se é 20 e poucos reais, é baratinho. O que é o método ID, né? Pensando que Jesus nos chamou para anunciar o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus deixou essa incumbência para nós, ir, né? O ID. Aí eu peguei esse ID e fiz um acróstico com a
os pilares da comunicação midiática, tá? Esses aqui são os pilares da comunicação midiática. Para você desenvolver um bom plano de comunicação midiática, você precisa passar por esses 3 pontos. O idealizar, o desenvolver e o espalhar, tá? É simples assim, gente. Olha como é... Gente, eu vou falar para vocês. Esse meu livro é o livro que eu mais vendi na Amazon. Esse livro, A Comunicação do ID. As pessoas, quando leem, elas ficam impactadas pela simplicidade do conteúdo e pela profundidade com que a gente vai entregar aí a comunicação, tá? Então, é uma dica aí de leitura para você que deseja se aprofundar nisso aqui. Obviamente, não dá para eu entrar em cada um desses detalhes, porque nosso tempo aqui é curto, né? Como eu falei, só nesse método ID eu precisaria... meu curso tinha 4 horas de duração, só no método ID. Só falando do método ID. Então, não dá para eu falar aqui rapidamente para vocês. Mas eu vou vou pincelar para vocês entenderem, né, que a comunicação, ela não é assim algo... Ela é complexa, mas ela não é impossível de ser realizada, né? Ou de uma forma organizada, planejada, tá? Bom, o que vem a ser, então, idealizar? Que é o primeiro ponto lá do método ID. E de idealizar. O idealizar é a parte do planejamento da comunicação. Quando você vai idealizar um ministério de comunicação da sua igreja ou um projeto digital para você anunciar o evangelho, primeiro você tem que sentar e planejar como é que vai ser isso, tá? Então, eu, por exemplo, fui assumir o Ministério de Comunicação da minha igreja após anos, né, trabalhando em outros ministérios. Eu já não conhecia mais, não sabia mais como é que estava a situação do ministério. Então, o que eu fiz, gente? Inicialmente, eu fiz uma ferramenta para diagnosticar como é que estava a igreja, quais eram as necessidades da minha igreja. E essa ferramenta eu compartilhei tanto com os voluntários do Ministério de Comunicação, como a liderança da igreja. E os resultados disso assim, são maravilhosos. As pessoas compartilham coisas que você nem imagina. E outras que você já imaginava, mas que você valida ali a sua ideia. Então, você trabalha a partir de dados. Não é do eu acho que, e sim de informações que você recebeu através de um diagnóstico, que é uma ferramenta que a gente trabalha na comunicação para implementar aí as ações. Basicamente, o diagnóstico ele vai mapear os problemas da igreja e identificar soluções para aqueles problemas. Amados, é exatamente assim que se trabalha a comunicação midiática. Você mapeia os problemas de um negócio e você identifica as soluções para aquele negócio. A partir dessas soluções, vem um plano de ação, que é o que vamos fazer e como vamos fazer, tá? Então, tem esse trabalho a ser feito. Você elabora esse plano de ação. Você também lista quais os equipamentos necessários para que aquele plano de ação seu possa ser incrementado. O Alan participou até comigo, até me ajudou, né, Alan? Eu precisava de uma câmera. O Alan me indicou uma câmera PTZ, que vai me resolver, assim, muitos problemas na minha igreja. Nossa igreja trabalhava ainda com transmissão por celulares, só para vocês terem ideia. Eram 3 celulares que eles utilizavam. A gente está substituindo esse celular por uma câmera só, a câmera PTZ. Nós já compramos, já adquirimos, vamos instalar agora, recentemente. Nós descobrimos também que não bastava só a câmera, mas nós precisávamos ter uma iluminação de frente para o altar, porque estava muito escuro, as imagens continuariam ruins, né? Então, nós precisamos ajustar a iluminação, né? Então, assim, o computador, nós precisamos de um computador novo, porque o nosso computador ele não tinha capacidade para ser usado por aquela câmera. Então, veja quantos detalhes é ali na parte do idealizar. Então, você vai fazer um orçamento, apresentar para sua clã, para sua igreja, tá? Eu tenho esse orçamento aqui, se de repente houver necessidade de fazer uma aula só sobre orçamento, eu posso fazer com vocês. Equipe de voluntários ou funcionários, ou seja, quem vai fazer o quê? E é importantíssimo isso aqui, gente, principalmente quando você trabalha com mais de 5 pessoas, é importante definir quem vai fazer o quê e criar um fluxograma de tarefa, como cada coisa vai acontecer.
né? Você cria esse fluxograma de tarefa, porque nós estamos lidando com voluntários, não são profissionais que estão ali trabalhando, são voluntários. Então, precisa de ter um como fazer, um passo a passo de como fazer, para que eles possam seguir e você também possa não enlouquecer, né, com tanta coisa. Quais são os canais que vão ser distribuídos, né? Quais redes sociais que você vai usar para compartilhar a mensagem e como isso vai acontecer, como vai ser realizado. Qual o plano de conteúdo, né, que você vai trabalhar. Então, é importante você também fazer esse plano de conteúdo com antecedência, lembrando que tem um funil de conteúdo, né? Então, não é assim simplesmente fazer conteúdo. Plá, não, tem um funil de conteúdo. Tem lá o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. E tudo isso tem um propósito, né? Então, a gente pode também, posteriormente, falar mais detalhes sobre isso. Identidade visual, né? Elabore um manual com as cores, as fontes, o formato que serão utilizados nas artes visuais. Então, perceba que a idealização são as definições daquilo que você vai realizar, tá? É um plano para você trabalhar aí ao longo do ano, pelo menos, tá? E o desenvolver, o D de desenvolver. Você vai fazer o quê? Fazer o planejamento do ano, é a parte de desenvolver, criar uma planilha com todas as tarefas do ano, mês a mês, datas da sua realização, distribuir essas tarefas com as pessoas, né, com social media, foto e vídeo, edição, design, transmissão. E uma sugestão que eu deixo aqui, deixar um sublíder responsável por cada área. Isso ajuda a desafogar também o coordenador, tá? E aí também dá autoridade para eles se sentirem mais livres para fluir também dentro do Ministério. Gestão de tarefas, para acompanhar o andamento das tarefas e fazer a gestão da equipe. Utilize um gerenciador de tarefas como o Trello, por exemplo. É muito bom, você pode lançar todo o seu planejamento ali dentro, as tarefas que precisam ser realizadas, nomear pessoas para executar e acompanhar o seu desenvolvimento através do Trello. Fantástica essa ferramenta, estou usando aqui com a equipe de Santos, está sendo muito bom. Produção de conteúdo. Utilize aplicativos como Canva, CapCut, para elaboração das artes visuais, ou se você tem habilidade para usar, né, o Photoshop, Illustrator, essas coisas, podem usar também, tá? Estou colocando os mais fáceis aqui. Publicação nas redes sociais também, gente. Utilize uma ferramenta de gestão para redes sociais para planejar as postagens com antecedência. E aí nós temos a MetaSuite, que fornece para o Instagram e Facebook gratuitamente, e também tem a MLabs, que aí você paga uns 300 e poucos reais por ano, mas também te dá uma amplitude. Você pode não só publicar por ali, como também responder comentários, acompanhar métricas, né, das suas postagens, tá? Então, é bem interessante essa ferramenta. E é de espalhar, que aqui a gente vai fechar a nossa live, tá? Espalhar. O que é espalhar? Depois de tudo pronto, arte feita, agendamento dos posts, a gente vai o quê? Soltar. A gente vai divulgar, vai colocar na rede, tá? Então, eu posso também usar um slideshow dentro da igreja para apresentar essas artes no telão, ou antes das lives, no culto. Eu posso publicar os posts usando essa ferramenta de gestão de redes sociais para programar as postagens com antecedência. As legendas do post também, utilize contextos, os textos com as técnicas AIDA. Não sei se você conhece essa técnica AIDA, que fala de atenção, interesse, desejo e ação. Então, quando você está escrevendo, você precisa gerar atenção nas pessoas, interesse em ela ler ou assistir aquele vídeo, um desejo de fazer parte daquilo, e uma ação que é ela ir lá, curtir, comentar, compartilhar, ou ir na sua igreja, né? Então, a técnica AIDA, ela é fantástica para usar nas legendas e também no roteiro dos vídeos. Fantástico. O horário de publicar. Eu sempre recomendo publicar pela manhã e compartilhar imediatamente o link lá que você publicou nos grupos da igreja, porque quanto mais gente entrar naqueles primeiros minutos ali da sua publicação, mais o algoritmo vai entender que o conteúdo é bom e ele vai compartilhar para mais gente, ele vai entregar para mais gente. Comentários. Acompanhe os comentários e respondam. Tenha uma prática de responder os comentários ativamente. Quanto mais comentário tem dentro da sua postagem, melhor é. Porque quanto mais comentário tem,
mais o algoritmo entende que tem gente ali. Lembra que a comunicação é vida? Tem gente deixando aquela comunicação viva e assim ele vai entregando para mais gente. E monitoramento. Monitore os resultados de cada post nas redes sociais. Aquele que foi legal pode servir de dica para você fazer outro parecido. Aquele que não deu certo, você já sabe que não é perda de tempo. Então, vamos procurar sempre olhar, né, o monitoramento para estar vendo o que pode ser melhorado na minha comunicação. E, claro, gente, buscando sempre a inspiração do Senhor, né? Como eu falei aqui para vocês no começo. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que vai nos dizer qual é a melhor comunicação para a gente entregar. Qual é a palavra que nós precisamos usar que vai convencer aquele que está lá do outro lado e que a gente nunca viu, a gente não conhece, mas que o Espírito Santo conhece. E ele sabe o que vai ser dito para que aquela pessoa seja convencida pelo Espírito Santo a servir ao Senhor Jesus. Bom, então, como o nosso tempo correu, né, voou, eu quero agradecer vocês pela atenção, pela oportunidade de me ouvir, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem manifestado na minha vida, nessa área. E eu espero que essa comunicação, né, que eu realizei aqui com vocês possa produzir vida na vida de vocês, possa produzir transformação na vida de vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida, o ministério de cada um de vocês nessa manhã. Agradeço, Ana.